Pare por um instante e ouça com atenção. O que vou te dizer pode parecer absurdo, mas é a mais pura verdade. Tudo o que você aprendeu sobre sucesso está errado. Não é o talento, nem o trabalho duro, nem o diploma que muda a vida de alguém. É uma ideia. E essa simples ideia, quando compreendida, é o que apenas 1% das pessoas na Terra realmente aplicam. Esses 1% controlam quase todo o dinheiro do mundo. Agora me diga, e se tudo o que te ensinaram sobre dinheiro fosse uma mentira? E se você pudesse mudar isso nos próximos meses? Sabe, existe algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Uma ideia pode mudar tudo. Eu não estou falando de uma ideia qualquer, mas daquela que chega como um lampejo, um instante em que algo dentro de você desperta e diz, isso faz sentido. É nesse momento que o universo te entrega uma semente, e o que você faz com ela define o rumo da sua vida. Eu não tinha absolutamente nada quando entendi isso. Nenhum diploma, nenhuma conexão, nenhum plano. Trabalhava em empregos que me faziam sentir vergonha de mim mesmo. Passava dias cansado, imaginando se algum dia eu teria uma vida melhor. Até que alguém me deu um livro, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. E acredite, não foi o livro que mudou minha vida. Foi a ideia por trás dele. A ideia de que eu poderia mudar meus resultados se mudasse o meu modo de pensar. Aquilo me atingiu como um raio. Eu percebi que não era o mundo que precisava mudar, era eu. E foi a partir desse instante que tudo começou a se transformar. Eu decidi agir de forma diferente. E isso foi o que me tirou do chão da fábrica e me levou a um negócio que faturou mais de $100 mil no primeiro ano. E tudo começou com uma simples ideia escrita num pedaço de papel. Pense por um momento, quantas ideias incríveis você já teve? Quantas vezes pensou em começar algo novo? Um negócio, um projeto, um livro e desistiu antes mesmo de tentar? Quantas vezes alguém te disse, isso não dá dinheiro, e você acreditou? Quantas vezes você olhou para o seu sonho e achou que era grande demais para você? A maioria das pessoas não está travada por falta de dinheiro, tempo ou talento. Está travada porque não acredita que uma ideia simples possa mudar tudo. Eu lembro de quando comecei meu primeiro serviço de limpeza. Era só um andar, por $30 ao mês. Nada glamouroso. Mas naquela época, eu já via aquele trabalho como a base de algo gigantesco. Eu não enxergava o chão que eu estava limpando, eu enxergava o futuro que eu estava construindo. E foi exatamente essa visão, essa ideia, que fez o negócio crescer, expandir e me levar à liberdade financeira. Não porque eu era especial, mas porque eu não deixei a ideia morrer. A verdade é que todos nós recebemos ideias. Elas aparecem quando você menos espera, num banho, num momento de silêncio ou até numa conversa trivial. E sabe o que a maioria faz? Deixa passar, pensam, não é o momento certo, não tenho dinheiro para isso, não sou bom o suficiente. E assim enterram a semente antes mesmo que ela tenha a chance de brotar. Mas as ideias são vivas. Elas têm energia, vibração. Quando você ignora uma ideia, ela simplesmente vai embora. E alguém, em algum lugar, a coloca em prática. Quantas vezes você já viu alguém enriquecer com algo que você pensou antes? Isso acontece porque as ideias não esperam por quem duvida. Elas se movem para quem acredita. Agora imagine se você, neste exato momento, decidisse dar uma chance a uma dessas ideias que continuam voltando à sua mente. Talvez abrir aquele negócio, mudar de carreira, aprender algo novo. E se, em vez de pensar em tudo o que pode dar errado, você decidisse focar apenas em uma ação pequena hoje? Um telefonema, uma anotação, uma pesquisa, qualquer coisa. O universo se move quando você se move. Eu vi isso acontecer comigo e vi acontecer com tantas pessoas ao longo da minha carreira. Um exemplo marcante é o de Walt Disney.
Ele teve a ideia de construir um lugar onde adultos e crianças pudessem se divertir juntos, algo que ninguém acreditava ser possível. Foi rejeitado dezenas de vezes, mas ele manteve viva a ideia. Hoje, o mundo inteiro reconhece o poder que uma única ideia pode ter. E por outro lado, veja Thomas Edison. Quantas pessoas riram dele por acreditar que poderia iluminar o mundo? Ele falhou milhares de vezes, mas nunca matou a ideia. A diferença entre os que fracassam e os que vencem está exatamente aí. Uns desistem da ideia, outros se tornam a própria ideia. A mente humana é um campo fértil, mas você precisa cuidar do que planta. Quando uma ideia nasce, ela é frágil, como uma pequena semente. Precisa de atenção, repetição e fé. E quando você decide regá-la com pensamento positivo, ação diária e persistência, ela cresce e começa a dar frutos. Eu quero te fazer refletir. Qual foi a última ideia que realmente te empolgou, que fez seu coração bater mais rápido? Você ainda se lembra dela? Talvez tenha enterrado há anos. Talvez pense que é tarde demais. Mas e se não for? E se aquela ideia for o portal para o seu próximo nível? Pegue um papel agora e escreva essa ideia. Mesmo que pareça tola, mesmo que pareça impossível. Escreva, porque o simples ato de tirar uma ideia da mente e colocá-la no papel é o primeiro passo para torná-la real. Eu fiz isso, e a partir daquele momento, minha mente começou a trabalhar a meu favor. O foco muda. As oportunidades aparecem, as pessoas certas surgem. E não se engane, isso não é coincidência, é lei. Quando você foca energia em algo, você começa a vibrar na frequência daquilo. E o universo responde à frequência, não às palavras. É por isso que 1% das pessoas vivem de forma abundante. Elas não esperam por sorte, elas criam sua própria sorte. Então eu te pergunto, quantas vezes você vai enterrar uma ideia antes de perceber que está enterrando também o seu próprio futuro? Você não precisa de um plano perfeito, não precisa ter tudo resolvido. Precisa apenas acreditar o suficiente para dar o primeiro passo. A ideia é o ponto de partida. A ação é o combustível. E a fé é o que mantém a chama acesa até que o resultado apareça. As pessoas olham para mim hoje e acham que tudo foi fácil, mas não foi. Houve noites em que eu duvidei, em que pensei em desistir, em que me senti perdido. Mas cada vez que eu voltava àquela ideia original, eu me lembrava: é ela que vai me levar adiante. E nunca falhou. As ideias são como o vento. Você não as vê, mas sente quando passam. E se tiver coragem para seguir o sopro, ele te leva a lugares que você jamais imaginou alcançar. Durante anos, eu acreditei que para alcançar o sucesso era preciso ser muito inteligente, trabalhar mais do que todos, sacrificar o descanso, a família e até a própria paz. Eu cresci ouvindo que o dinheiro era para os mais espertos, para aqueles que estudavam nas melhores escolas e tinham os contatos certos. E foi assim que eu comecei a viver, acreditando que se eu me esforçasse o bastante, um dia tudo mudaria. Mas por mais que eu trabalhasse, o dinheiro sempre escapava por entre os dedos. Eu vivia cansado, frustrado e ainda assim preso na mesma realidade. Até o dia em que percebi que o problema nunca esteve no meu esforço, mas na minha forma de pensar. As pessoas acreditam que quanto mais você trabalha, mais você merece ganhar. Mas a verdade é que o mundo não paga por esforço, ele paga por valor, e o valor nasce da consciência. Você pode trabalhar 10 horas por dia, de segunda a sábado, e ainda assim continuar preso no mesmo ciclo, porque sua mente está programada para produzir escassez. É como tentar colocar combustível em um carro com o tanque furado. Você se desgasta, mas nunca chega ao destino. Eu conheci homens e mulheres brilhantes, verdadeiros gênios, que mal conseguiam pagar as contas. E também conheci pessoas simples, sem diploma, que construíram fortunas. Isso me deixou intrigado.
Por que alguns pareciam atrair oportunidades com facilidade, enquanto outros lutavam a vida toda sem sair do lugar? A resposta me atingiu como um soco. O sucesso não está no intelecto, está no paradigma. O paradigma é o conjunto de crenças que governa o seu comportamento, e a maioria das pessoas vive sob paradigmas herdados, que limitam seu potencial. Se você foi ensinado que o dinheiro é difícil, que é para poucos, que é preciso sofrer para merecer, então é exatamente isso que sua vida vai refletir. Você pode dizer que quer prosperidade, mas se dentro de você há culpa, medo ou crenças de escassez, o seu subconsciente vai sabotar qualquer tentativa de mudar. Eu vivi isso. Acreditava que para ganhar mais, eu precisava trabalhar mais. E quanto mais eu trabalhava, mais cansado eu ficava, mais os problemas se acumulavam e menos eu via resultados. Até que um dia, exausto, eu percebi que o esforço físico não era o caminho. Era como remar contra a correnteza. Eu precisava alinhar a minha mente à ideia certa. E quando fiz isso, tudo começou a fluir. As pessoas me perguntavam: "O que você fez de diferente?" E eu dizia: "Nada. Apenas comecei a pensar de forma diferente." Parece simples, mas é o que muda tudo. Quando você muda o seu modo de pensar, o mundo começa a responder de outra forma. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. Você atrai pessoas, ideias e circunstâncias que vibram na mesma frequência da sua nova consciência. Existe um dado curioso em pesquisas sobre comportamento humano e dinheiro. A maioria das pessoas que ganha prêmios de loteria perde tudo em poucos anos. E sabe por quê? Porque o dinheiro muda, mas o paradigma não. O subconsciente ainda está programado para a escassez, então ele faz de tudo para voltar ao estado que considera normal. O oposto também é verdadeiro. Existem pessoas que perderam tudo e reconstruíram a fortuna, porque dentro delas o paradigma era de abundância. É por isso que o sucesso verdadeiro nunca vem de fora. Ele começa na mente. Eu me lembro do momento em que percebi que estava preso a ideias que nem eram minhas. Crenças que vinham dos meus pais, da escola, da sociedade. O dinheiro não cresce em árvore. Se fosse fácil, todo mundo seria rico. É preciso ralar para merecer. Todas essas frases pareciam verdades absolutas, mas eram apenas programas mentais que me mantinham limitado. O dia em que decidi questionar isso foi o dia em que minha vida começou a mudar. Comecei a observar pessoas bem-sucedidas. Elas não eram mais inteligentes do que eu, nem trabalhavam mais. Elas simplesmente pensavam de forma diferente. Enquanto a maioria dizia, "Eu não posso", elas diziam, "Como eu posso?" Enquanto muitos reclamavam do que não tinham, elas focavam em criar o que desejavam. E essa mudança de foco muda tudo, porque a energia vai para onde a atenção está. Pense nisso. O seu resultado financeiro hoje é o reflexo exato do que você acredita sobre dinheiro. Se você pensa que ele é escasso, vai viver provando isso. Se acredita que é abundante, começará a vê-lo aparecer em lugares onde antes nem imaginava. Isso não é mágica, é percepção. Quando você muda sua frequência mental, o seu cérebro começa a enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis. É ciência, não coincidência. Há uma pesquisa fascinante da Universidade de Stanford, mostrando que pessoas com mentalidade de crescimento, aquelas que acreditam que podem aprender e melhorar, tendem a ter sucesso em diversas áreas da vida. A mente molda a realidade. O mesmo acontece com a riqueza. Não é questão de sorte, mas de percepção e programação mental. Eu aprendi isso da forma mais dura. Por anos, pensei que ser inteligente era suficiente. Mas inteligência sem consciência é como um mapa sem direção. Você pode saber tudo, mas se o seu paradigma diz, "Eu não mereço", nada vai florescer. Eu precisei aceitar que o sucesso era um estado interno antes de ser um resultado externo. Então eu te pergunto,
o que você realmente acredita sobre o dinheiro. Que ele é difícil, que ele corrompe, que ele é para poucos. Se essas crenças estão aí dentro, elas estão ditando o limite da sua vida financeira. O primeiro passo para a liberdade é questionar tudo o que você aprendeu. A mente humana é como um termostato. Não importa quanto dinheiro você faça, ela sempre tenta te trazer de volta ao ponto que considera confortável. Se você quer subir o padrão da sua vida, precisa ajustar o termostato mental. Precisa elevar a temperatura da sua crença, da sua imagem, da sua vibração. Porque o dinheiro é apenas um reflexo do seu estado interno. E é por isso que 1% das pessoas controlam quase toda a riqueza do mundo. Não é sorte, não é acaso, é consciência. Elas entenderam que o mundo externo é apenas um espelho do mundo interno. Enquanto 99% reagem ao que vem, o 1% cria o que deseja ver. Você pode mudar sua história. Não importa sua idade, sua formação ou o que aconteceu no passado. Nada disso define o seu futuro. O que define é o que você acredita ser possível agora. Porque, a partir desse momento, o seu paradigma pode começar a ser reprogramado. E quando isso acontece, o mundo inteiro muda de cor. Tudo começa a fluir. E você finalmente entende que a riqueza nunca esteve fora. Ela sempre esteve dentro de você, esperando ser despertada. Durante uma boa parte da minha vida, eu vivi tentando agradar todo mundo. Trabalhava duro, fazia o que os outros esperavam de mim. E ainda assim, quando deitava a cabeça no travesseiro à noite, sentia um vazio que não conseguia explicar. Eu não vivia. Apenas existia dentro das expectativas alheias. E a verdade é que há milhões de pessoas vivendo assim hoje, respirando, se movendo, mas presas em uma prisão invisível chamada aprovação. Elas não percebem, mas esse é um dos maiores ladrões de liberdade e prosperidade que existe. Lembro-me de um dia em particular. Eu estava no fundo de um auditório lotado, cheio de gente confiante, e eu me sentia completamente deslocado. No palco, um homem falava com tanta segurança que dominava a atenção de todos. Eu o observava e pensava, se eu pudesse falar como ele, se eu tivesse essa coragem, tudo mudaria para mim. Mas o que eu sentia lá dentro era medo. Medo de parecer ridículo, medo de ser julgado, medo de mostrar quem eu realmente era. E então ele disse algo que atravessou o meu peito como um raio. Se você quer ser livre, precisa ser você mesmo. Aquela frase ficou ecoando na minha mente por dias. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de um quarto escuro. Eu percebi naquele momento que a minha vida até ali tinha sido uma tentativa constante de me encaixar em moldes criados por outras pessoas. Moldes que não tinham nada a ver comigo. Eu vestia máscaras para ser aceito. Falava o que achava que queriam ouvir, me diminuía para não incomodar. E no processo de tentar ser o que os outros queriam, eu tinha esquecido quem eu realmente era. É um padrão que começa cedo. Quando somos crianças, somos ensinados a buscar a aprovação. Fazemos o que nossos pais querem, o que os professores exigem, o que a sociedade aplaude. E sem perceber, crescemos com medo de desagradar. Esse medo nos acompanha na vida adulta, nos relacionamentos, no trabalho, nas decisões. A maioria das pessoas não escolhe o que quer, escolhe o que é seguro, o que é aceitável. E essa segurança é a mesma coisa que uma cela dourada. Mas sabe qual é o preço disso? A mediocridade. Quando você vive tentando agradar os outros, nunca descobre o que realmente te move. Nunca encontra o seu propósito. Você pode até conquistar o que chamam de sucesso, mas sempre vai faltar algo, porque não é o seu sucesso, é o sucesso que esperavam de você. Eu vivi assim por anos. Tinha medo de me expor, medo de ser criticado, medo de falhar. E por causa disso, eu permaneci pequeno. Eu achava que estava sendo humilde, quando na verdade estava me escondendo.
A humildade não é se diminuir, é reconhecer o seu poder sem precisar provar nada a ninguém. O dia em que decidi parar de tentar agradar o mundo foi o dia em que comecei a viver. Foi o dia em que percebi que ser rejeitado por quem você não é dói muito menos do que ser aceito por quem você finge ser. E foi aí que o dinheiro, as oportunidades e a liberdade começaram a aparecer. Porque a abundância não flui para quem vive com medo. Ela flui para quem tem coragem de ser autêntico. A grande verdade é que o medo da rejeição paralisa mais pessoas do que qualquer falta de dinheiro. Quantas ideias morrem todos os dias porque alguém tem medo do que vão pensar? Quantas carreiras são abandonadas porque alguém disse, isso é loucura? Quantos relacionamentos são mantidos por medo de estar só? O mundo está cheio de pessoas que desistiram dos próprios sonhos apenas para manter a aprovação de quem nem lembra mais delas. Eu me recordo de quando decidi falar em público pela primeira vez. Estava apavorado. As mãos suavam, a voz tremia, o coração parecia sair do peito. Eu me olhava no espelho e quase ria de nervoso. Mas havia algo dentro de mim que dizia, você precisa fazer isso. Então eu fui. Foi horrível no início, tropecei nas palavras, senti que ia desmaiar, mas continuei. E sabe o que aconteceu? Ninguém riu. Ninguém me julgou, pelo contrário, vi pessoas se conectando com o que eu dizia. E naquele instante, percebi que a minha voz tinha valor. Não porque era perfeita, mas porque era verdadeira. A liberdade começa quando você entende que não deve nada a ninguém, além da sua própria verdade. As pessoas vão julgar de qualquer forma. Se você for ousado, vão te chamar de arrogante. Se for reservado, vão te chamar de fraco. Então, por que desperdiçar energia tentando agradar quem nunca vai entender sua jornada? É impossível ser livre e depender da aprovação alheia ao mesmo tempo. E aqui está uma reflexão que pode mudar sua perspectiva. O medo de ser julgado é uma ilusão. As pessoas estão tão preocupadas com os próprios medos que raramente prestam atenção nos seus. Elas veem o que você projeta, e se você projetar confiança, mesmo sentindo medo, o mundo vai te enxergar como alguém forte. A autenticidade tem um poder magnético. Ela atrai oportunidades, pessoas e situações que vibram na mesma frequência. Hoje, quando eu olho para trás, percebo que a maior mudança da minha vida começou quando parei de tentar parecer algo e decidi ser algo. Ser quem eu sou, sem máscaras, sem desculpas, sem medo, isso não me fez perder pessoas, apenas afastou aquelas que não estavam alinhadas com a minha essência. E no lugar delas, vieram pessoas, ideias e oportunidades que me levaram para outro nível. A vida é curta demais para ser vivida no silêncio da timidez e no peso da aprovação. Quando você escolhe ser autêntico, pode incomodar alguns, mas inspira muitos outros, porque a coragem é contagiosa. Quando você vive a sua verdade, você dá permissão para que outros façam o mesmo. Por isso, se há uma área da sua vida onde você sente que está preso, talvez no trabalho, num relacionamento, ou até dentro da própria mente, olhe com sinceridade e pergunte a si mesmo, o que eu faria se não tivesse medo do julgamento de ninguém? Essa resposta é o mapa da sua liberdade. E quando você der o primeiro passo nessa direção, vai sentir algo extraordinário, o alívio de finalmente ser quem você nasceu para ser. A verdade é que a rejeição machuca por um tempo, mas a autoanulação destrói para sempre. E enquanto você continuar vivendo para caber no mundo de alguém, vai continuar pequeno demais para caber no seu próprio. A única maneira de ser livre é se permitir viver com integridade, ser coerente entre o que você pensa, sente e faz. Quando essas três partes se alinham, a energia da vida começa a fluir sem resistência. E é aí que a mágica acontece. Porque a abundância, a alegria, o amor e o dinheiro só aparecem quando você está vibrando na frequência da verdade.
Tudo o que é falso repele, tudo o que é autêntico atrai. Então a pergunta não é mais quem você precisa agradar, mas sim quem você precisa deixar de agradar para ser livre. Quando a resposta vier, siga sem olhar para trás. Porque a vida que você quer só começa quando você finalmente para de pedir permissão para vivê-la. A dúvida é o ladrão silencioso que destrói mais sonhos do que qualquer crise, qualquer obstáculo ou falta de oportunidade. Ela não chega de repente, ela se infiltra devagar, como uma voz suave sussurrando no seu ouvido. E se não der certo? E se você falhar? E se rirem de você? E quando você ouve essa voz tempo demais, começa a acreditar que ela é sua, mas ela não é. Essa voz é o eco das suas experiências passadas, das opiniões dos outros e das vezes em que você tentou e não deu certo. A dúvida é o reflexo da sua memória, não do seu potencial. Eu vivi prisioneiro dessa voz por muitos anos. Em reuniões, eu ficava em silêncio, mesmo tendo boas ideias, porque achava que poderiam me julgar. Evitava oportunidades porque acreditava que ainda não estava pronto. Eu tinha medo de me expor, de errar, de ser visto. E o mais triste é que, no fundo, eu sabia que tinha muito mais para oferecer, mas a dúvida me mantinha pequeno. Era como se eu tivesse um freio de mão puxado na vida. Lembro de uma época em que eu frequentava palestras de um homem que admiro profundamente, Earl Nightingale. Ele dizia algo que mudou completamente a forma como eu via o mundo. A maioria das pessoas subestima o que é capaz de fazer e, por algum motivo estranho, acredita que os outros podem fazer o que elas não podem. Na primeira vez que ouvi essa frase, pensei, sim, é verdade, mas não para mim. Eu acreditava que ele estava falando de outras pessoas, de pessoas melhores, mais preparadas. Até que um dia percebi que era exatamente sobre mim. Eu era o exemplo vivo de alguém que subestimava o próprio poder e superestimava o dos outros. E essa consciência me atingiu como um choque. A dúvida cria uma prisão sem grades. Você se convence de que é livre, mas toda vez que tenta ir além, ela te puxa de volta. Quantas vezes você já quis começar algo e desistiu antes mesmo de tentar? Quantas vezes uma ideia brilhante te visitou e você a enterrou com pensamentos como: não sou bom o suficiente, ainda não é hora. Quem sou eu para fazer isso? É assim que a dúvida opera. Ela te convence de que é prudência, quando na verdade é medo disfarçado. Quando decidi abrir meu primeiro negócio, eu não sabia nada sobre aquilo. Nenhuma experiência, nenhum conhecimento técnico. Só tinha vontade. E claro, a dúvida veio com força total. Lembro-me da minha mente me dizendo: você não entende nada sobre isso, vai fracassar. E sabe o que eu fiz? Disse sim, mesmo assim. Fiz com medo, com incerteza, com insegurança, e foi a melhor decisão da minha vida. Porque cada erro que cometi matou um pouco da dúvida. A dúvida não desaparece antes da ação. Ela desaparece na ação. Pessoas de sucesso não são aquelas que nunca duvidam. Elas são aquelas que agem mesmo duvidando. Essa é a diferença entre quem cria e quem espera. Porque esperar é confortável, mas agir é libertador. Cada passo que você dá em direção ao seu objetivo é uma mensagem ao universo dizendo: eu acredito. E o universo responde a isso de forma implacável, sempre. Existe uma armadilha mental que destrói mais planos do que o fracasso: o perfeccionismo. Você diz a si mesmo que ainda não está pronto, que precisa de mais conhecimento, mais tempo, mais coragem. Mas esse ainda nunca chega. A dúvida sempre encontrará uma razão para te manter onde está. A mente humana é perita em criar desculpas para evitar desconforto. Só que o desconforto é o berço da transformação. Nenhum crescimento acontece no terreno da certeza. Eu me lembro de uma palestra em que pela primeira vez decidi falar para uma grande plateia. O medo era paralisante.
As mãos suavam, o coração batia acelerado. Eu pensei em desistir várias vezes, mas algo dentro de mim dizia: se você não fizer isso hoje, vai continuar fugindo o resto da vida. Então eu subi no palco, e quando abri a boca, algo mudou. As palavras saíram, talvez tremidas no início, mas cada frase que eu pronunciava me libertava mais. No final, as pessoas aplaudiram, algumas choraram, e eu percebi que o medo que me segurava não era real. Ele só parecia real enquanto eu acreditava nele. É isso que a dúvida faz. Ela cria monstros na sua mente e faz você lutar contra inimigos que não existem. E enquanto você batalha com esses fantasmas, a vida passa, as oportunidades passam, o tempo passa. E um dia você percebe que o maior preço da dúvida não é o que ela te impede de fazer, mas o que ela te faz deixar de ser. Estudos mostram que 85% das preocupações das pessoas nunca se concretizam. Isso significa que a maioria dos medos que te paralisam é pura ilusão. E ainda assim, você permite que eles determinem o seu destino. A dúvida é uma escolha. Inconsciente, mas uma escolha. E o antídoto dela é a ação. Por isso quero te propor algo prático, algo simples, mas poderoso. Durante os próximos 7 dias, escolha uma coisa que você vem adiando por medo. Pode ser falar com alguém, pedir uma chance, começar um projeto, postar algo nas redes, dar um passo que te assusta. Faça isso, mesmo tremendo. O primeiro dia será o mais difícil. No segundo, você vai hesitar, mas sentirá menos medo. No terceiro, vai perceber que algo está mudando. No quarto, a mente vai começar a se calar. E no sétimo, você vai olhar para trás e perceber que a dúvida perdeu poder. Porque o medo não some quando você o evita. Ele some quando você o enfrenta. Eu aprendi depois de muito tempo que a dúvida é o preço da expansão. Toda vez que você cresce, ela aparece para testar se você realmente acredita no que diz. Mas uma vez que você passa pelo teste, o universo te recompensa com clareza, confiança e novos caminhos. A dúvida não é um inimigo, ela é um indicador de que você está prestes a ultrapassar um limite interno. Hoje, quando algo me assusta, eu já sei. É sinal de que estou no caminho certo. O medo é o último guardião antes da liberdade. E quando você atravessa esse portão, descobre que a vida que sempre desejou estava logo ali, do outro lado da dúvida. Então, pense agora. O que você deixou de fazer nos últimos meses por causa da incerteza? Quantas portas você não abriu por medo do que poderia acontecer? E mais importante, o que você perdeu por causa disso? Escreva isso. Olhe nos olhos da dúvida e decida que desta vez será diferente. Você pode continuar alimentando o medo ou pode começar a matá-lo, um ato de coragem por vez. Porque a verdade é simples. A dúvida só tem poder sobre quem fica parado. E o momento em que você decide agir, mesmo com medo, é o momento em que o universo finalmente entende que você está pronto. E quando você está pronto, tudo começa a acontecer. Lembre-se, tudo começa e termina na sua mente. A ideia que você escolhe acreditar e repetir diariamente é o que vai determinar se você estará entre os 99% que reagem ou entre o 1% que cria. Esse é o ponto mais importante deste vídeo. Você se torna aquilo que repete, pensa e acredita. E se você quiser subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te mostrar exatamente como se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por investir seu tempo em sua própria transformação. Eu te espero no próximo vídeo.